Olá pessoal, aqui quem fala é o Eduardo, sou gerente técnico da empresa Sulgesso, que produz o produto Sulfacal, e hoje nós iremos falar de um assunto muito importante que circula em todas as rodas de bate-papo, cooperativa, tá entre produtores e técnicos: construção de fertilidade de perfil de solo. Vejam só, são 3 palavras: construção, fertilidade e solo. Então primeiro a gente tem que entender o que seria fertilidade, né? Num conceito bem básico, seria a capacidade que o solo tem de suprir as necessidades nutricionais da planta. Porém, eu trago uma reflexão para a gente. Nem todo solo fértil é produtivo. Contudo, todo solo produtivo é fértil. Eu vou dar um exemplo em que a gente pode ter um solo fértil sem ser produtivo. Por exemplo, assim, a gente faz uma análise de solo e aparece um bom teor de fósforo. Quando a gente vai fazer a análise do tecido foliar, está faltando fósforo. Então ele é fértil de fósforo, porém a planta não consegue comer. O que pode estar acontecendo? De repente a presença de um alumínio pode estar inibindo a absorção desse fósforo. Então esse aí é um exemplo que nem todo solo fértil é produtivo. E entender todas essas interações sobre a fertilidade cria um efeito na produtividade. Para vocês terem ideia, hoje nós temos pelo menos 3 tipos de produtividades que existem no nosso dia a dia. Uma produtividade potencial, que é uma produtividade rara, é aquela que eu controlo todas as questões ambientais e eu só preciso controlar fatores genéticos da planta. Isso é muito difícil de se alcançar. Há uma logo abaixo, que é a produtividade atingível. Essa já diz respeito à nossa realidade. Mas uma mais frequente que está abaixo, que é a produtividade real. E o que significa produtividade real? Significa que um bom manejo de plantas daninhas, de espaçamento, de controle de doenças, garante que eu alcance o patamar de produtividade real. Porém, eu posso subir um degrau para o atingível. E como é que eu faço para chegar no atingível? Eu chego numa escala onde eu tenho que evitar que a planta sofra problemas de déficit nutricional e hídrico. E como é que eu alcanço isso? Como é que eu consigo reduzir efeitos negativos de déficit hídrico e nutricional? Construção de fertilidade de perfil de solo. E é esse o nosso comprometimento hoje. Então falamos de fertilidade. Agora está na hora de falar sobre solo. Perfil de solo é uma coisa que a natureza já fez, já nos entregou pronto. Se eu for numa propriedade de vocês aqui, de qualquer cooperado da Cravil, eu posso ir numa propriedade e ter um argissolo, posso ir numa outra propriedade e ter um cambissolo. Todos os solos terão seus perfis prontos e cada perfil uma característica. Porém, esses solos, eles têm naturalmente uma baixa fertilidade. Então aí é onde entra a nossa técnica, é onde entra o nosso conhecimento. Nós entraremos para poder começar a construir uma fertilidade via uma adubação verde, via manejo e via fontes de fertilizantes e condicionadores de solos e corretivos de acidez, por que não? Uma vez que corretivos de acidez também tem nutrientes. Então como é que começa a construção de fertilidade de perfil de solo? Passa pelos 3 componentes: o químico, o físico e o biológico. Sendo que o biológico ainda é um compartimento em desenvolvimento. Hoje, no presente, é muito mais fácil nós começarmos a construção de fertilidade pelo compartimento químico e físico. Então, o primeiro passo: converse com o seu técnico e planeje a melhor estratégia para fazer coleta de amostras de solo na sua propriedade. Preferencialmente estratificada. O que significa isso? Se for possível, de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, até 40 a 60. Eu devo lembrar ao produtor que a maioria das plantas cultiváveis, elas têm o potencial de alcançar grandes profundidades. A soja, por exemplo, ela tem uma profundidade efetiva de raiz de até 53 centímetros. E é muito comum nós passarmos nas propriedades rurais e vemos uma planta limitada aos primeiros 15. Então o que está acontecendo que essa raiz não consegue alcançar o seu máximo de 53? Já há pesquisas validadas que demonstram enraizamento de soja até 80. Vocês já imaginaram uma planta enraizada até 80 centímetros de profundidade? A capacidade que ela vai ter de aumentar a eficiência de absorção de nutrientes e de absorção de água? Então, por isso, é importante a gente ter uma radiografia do perfil de modo estratificado. O segundo passo
Fertilidade não se faz somente com nitrogênio, fósforo e potássio. Existem outros macros e micronutrientes essenciais às plantas. Lembre-se do barrilzinho do Liebem. Na falta de um nutriente, eu causo a carência dos outros, ou dificulto a nutrição de planta, né? Então, logo, todos são importantes. E qual seria o primeiro passo, então, para que a gente pudesse organizar esse perfil de solo sob viés químico? Equilibre a relação cálcio, magnésio e potássio. Esse eu diria que é o primeiro grande passo importante na construção da fertilidade química de solo. Qual seria o segundo passo, o terceiro passo importante? Já falamos então de coleta de amostra de solo, já falamos de equilíbrio de cálcio, magnésio e potássio, e agora vamos falar de eliminação de alumínio e redução de hidrogênio. São os dois elementos que causam acidez de solo, que mexem naquele pH que aparece no nosso laudo, né? A gente sabe que pHs muito ácidos restringem o crescimento da planta por limitar a absorção de uma série de nutrientes. Mas também pHs muito altos também causam restrição. Então o que a gente deve buscar? O meio termo, o equilíbrio, né? Acima de 5,5 de pH a gente já começa a fazer com que esse solo vá se condicionando, né? Se equilibrando nessa questão também de pH. Terceiro passo importante, pensou em calibrar fósforo? Lembre-se, toda vez que se mexe em fósforo, acaba se mexendo em enxofre. Fósforo, enxofre e zinco são praticamente irmãos. Eles têm uma relação muito próxima entre eles. Por isso que se calibra até dose de enxofre baseado em fósforo. Então, corrigir o fósforo, lembre-se, corrige enxofre junto. E vai valer a pena porque o enxofre é um dos 3 protetores do fósforo que existe na natureza. O outro protetor do fósforo é o OH- do calcário e o óxido de silício, dos materiais silicatados. Então o OH- eu posso conseguir em corretivo de acidez. E o enxofre na forma de sulfato eu posso conseguir via sulfato de cálcio, que é uma fonte rica em cálcio e enxofre e altamente acessível comparado às outras fontes de sulfato. Tá ok? Qual seria então o nosso quinto passo? Equilibramos a parte de cima, o apartamento de cima, fizemos toda uma proporção de cálcio, magnésio e enxofre, reduzimos alumínio, levamos o pH a um nível bom, subimos o enxofre a no mínimo 10 mg por decímetro cúbico, que é um número bom tanto para solos com textura arenosa quanto para argilosa. Passemos a analisar o andar de baixo. Agora a gente começa a construir o perfil. Vamos aumentar o prato, antes era raso, agora ele é profundo. A planta vai comer mais comida e vai beber melhor. E quais seriam as proporções então ideais para a gente ter de 0 a 20 e 20 a 40? Os campeões de produtividade no Brasil, eles colocam uma proporção de 0 a 20 para cálcio em torno de 50%, para magnésio em torno de 15% e para potássio em torno de 3%. E na camada seguinte, a de 20 a 40%, pelo menos 35% de cálcio, 13% de magnésio e pelo menos 2,5% de potássio. Se a gente conseguir fazer todo esse equilíbrio entre esses nutrientes, nessa camada maior, não tenha dúvida que a sua planta vai ter como alcançar grandes profundidades. E um outro passo agora, o sexto passo não menos importante, refere-se à construção de fertilidade física de solo. Vocês ouvirão muito isso daqui para frente, porque solos compactados, eles têm um potencial de reduzir o potencial produtivo de 20 a 40%. É muito para um sistema de cultivo, né? Então, a gente tem que tomar uma decisão. Existem os implementos agrícolas, né, para poder fazer a ruptura dessas camadas mais compactadas, e existem produtos que detêm certa tecnologia. Ou seja, tecnologia para o quê? Para condicionar o solo, flocular argilas. Inclusive fazer ao ponto de que a gente possa ir melhorando o solo e a gente possa ir postergando a tomada de decisão de entrada com o implemento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Verifique se os seus solos possuem algum problema de compactação. Que tipo de evidências a olho nu a gente pode constatar? O próprio sistema radicular das plantas demonstra se ele está compactado ou não. Elas têm uma tendência a ficar concentradas nas camadas mais superficiais. Pode ser presença de pedra, pode ser um grande teor de alumínio e pode ser compactação superficial. Tá? Outra coisa que é muito importante, se você fizer um furo, um buraco, né,
de 20 centímetros no solo e perceber que os torrões são muito grandes, esses são sinais que o solo está compactado, está muito compactado, né? Então esses são sinais muito rápidos para uma breve constatação, tá? E o que deve ser feito então? Primeiro passo, se a gente for imaginar que o processo de fertilização e construção é uma escada, primeiro passo é correção, segundo degrau, manutenção, e o último degrau a gente fica só na nutrição e reposição, tá ok? 90% dos produtores das propriedades rurais está no primeiro degrau de correção, para depois a gente poder subir o outro degrau, que é a parte de manutenção. Na parte de correção, demanda principalmente corretivo de acidez, que é o nosso famoso calcário, e sulfato de cálcio. Esses dois produtos, eles não são iguais, eles são primos e trabalham muito bem. Tanto é que eu posso ter, se eu já apliquei calcário, eu posso aplicar sulfato de cálcio. Se eu ainda vou aplicar calcário, eu posso aplicar os dois juntos. E se eu pretendo aplicar o sulfato de cálcio antes e depois do calcário, isso também é possível. Qual é a grande vantagem de trabalhar os dois? O sulfato de cálcio ele é mais solúvel, ele entra primeiro no solo, ele vai interagindo com as argilas. Essas argilas elas têm uma tendência a abrir espaço para o calcário que está em cima, na primeira frente de umidade, descer nesses espaços abertos. Então o sulfato de cálcio ele é um condicionador de solo também, não é só um fertilizante. Por isso é interessante a gente trabalhar com os dois para acelerar o processo de correção. Então é importante de construir a fertilidade do solo diz respeito a diminuir a densidade do solo, a resistência à penetração das raízes e também facilitar a capacidade de armazenamento de água. Se nós considerarmos que as principais culturas cultivadas elas podem ter uma evapotranspiração de até 5 milímetros por dia, é importante que a gente tenha a estratégia de aumentar o armazenamento de água no perfil. Existem solos que têm a capacidade de armazenar 1 milímetro de água por centímetro de solo. E se ele tiver então uma profundidade de 100 centímetros, ele consegue armazenar até 100 milímetros. Isso é bastante água para uma cultura. Isso representa em torno de 20 dias de suporte a uma eventualidade de estresse hídrico. Mas então, o que é esse sulfato de cálcio que eu vim trazendo ao longo da nossa discussão sobre construção de perfil do solo? O sulfato de cálcio, ele é conhecido como gesso agrícola. A diferença do sulfato de cálcio que a gente está hoje tratando é que o sulfato de cálcio que a gente está tratando, ele é granulado, ele é aditivado, ele tem outras matérias-primas condicionadoras, para que num grânulo altamente concentrado, ele consiga com uma dose menor ter um grande efeito igual ou até melhor do que sua própria matéria-prima. É um produto neutro, é compatível com qualquer matéria-prima, ele é versátil, pode ir na linha ou a lanço, ele pode ser aplicado junto com calcário, antes ou depois, ele pode ser aplicado junto com cloreto de potássio, com ureia nas estratégias de aplicação de cobertura. Ele tem o cálcio e o enxofre nas formas prontamente assimiladas pela planta. É o cálcio puro e o enxofre na forma de sulfato. Não se engane, tem produtos que têm bastante concentração de um nutriente ou outro, mas às vezes essa concentração não significa que está prontamente disponível. E vamos supor que então, depois de ter construído todo esse perfil, depois de ter seguido todas essas dicas, a gente queira agora nutrir a planta. Qual seria a nossa recomendação então para uma recomendação de sulfacal? Na soja, em torno de 17 kg de cálcio e 9 kg de enxofre são absorvidos por tonelada produzida. Ou seja, se você tem uma expectativa de produtividade de 3.000 kg por hectare, tem que fazer 3 vezes 17 para dar a quantidade de cálcio a ser reposto e 3 vezes 9 para dar a quantidade de enxofre a ser reposto. Na cultura do milho, as doses variam, doses altamente responsivas, variam de 200 kg a 300 kg no máximo, podendo ser feito até 150 kg na linha de plantio. Às vezes não adianta a gente querer colocar grandes doses na cultura do milho, por exemplo, porque às vezes o grande acaba respondendo igual a 200. Ao contrário, na cebola a dose maior já é mais responsiva. Na cebola, 500 kg por hectare é a dose que tem melhor efeito agronômico na cultura. E na cultura do fumo, a gente também tem observado que as doses de 200 kg por hectare tem sido a melhor dose também. No arroz não é diferente. No arroz a gente tem administrado dose de 200 kg a 300 kg,
e a gente tem observado também a melhor relação quando comparado à sua testemunha. Por isso, pessoal, é importante nós pensarmos a propriedade rural como um grande sistema. Não basta só a gente ter um enfoque, um olhar na nutrição de planta. A gente tem que lembrar de uma pirâmide biológica e que nessa pirâmide biológica a base, o que sustenta tudo que está acima, planta, animais e seres humanos, é o solo. Então eu convido todos vocês a construírem a fertilidade de perfil conosco. Forte abraço.